Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, trabalhador, você empresário, empreendedor, comerciante, profissional de todas as áreas, você família, estamos aqui juntos mais uma manhã, nesta manhã de quinta-feira, para rezarmos juntos o texto do empreendedor, buscando em Deus fé, sabedoria e as virtudes para assim prosperar nos negócios. Seja bem-vindo, seu Vicente, Deus abençoe o senhor, toda a sua família. Vamos invocar sobre nós a presença do Espírito Santo, a força do alto para nos conduzir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma nova citação bíblica, uma nova série. Ontem nós finalizamos a série do livro dos Provérbios. Então, dentro do mundo do empreendedorismo, no mundo corporativo, tem 3 livros bíblicos que eles direcionam dentro do ramo da prosperidade, do mundo profissional, na gestão dos negócios, que é o que nós vimos já a série, Provérbios, Eclesiastes e Neemias. Dentro das citações que nós estamos vendo aqui, o livro de Provérbios ele é amplamente considerado um dos manuais de gestão e ética mais antigos e eficazes que existe. Ele foca em prudência, integridade, diligência e planejamento. Então, as citações bíblicas que nós vimos estavam interligadas com essas qualidades, com essas virtudes. Nós vimos os principais capítulos para quem empreende e quem lidera. Nós vimos citações bíblicas sobre planejamentos e estratégia, diligência e execução da operação, ética e reputação, liderança de pessoas, finanças de riscos, comunicação e negociação, inteligência emocional e liderança, análise de mercado e prudência, e, por fim, legado e mentoria. Hoje nós damos início a uma nova série sobre o livro do Eclesiastes. Ele é tratado como um livro bíblico sobre gestão do tempo, ciclos de mercados e inteligência emocional. Enquanto o de Neemias, que é o que a gente vai ver pós o Eclesiastes, é sobre construir. Eclesiastes é sobre sabedoria de manter o equilíbrio e entender que nem tudo está sobre o controle do empreendedor. Então, talvez até, como Neemias é sobre construir, talvez seja até bom colocar ele antes do Eclesiastes. Eu vou dar uma verificada melhor e amanhã eu faço essa pontuação. Hoje nós vamos ver Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, uma citação bíblica bem conhecida também, onde ela vai falar para nós sobre visão de mercado e sazonalidade. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. E a gente precisa conhecer a palavra de Deus para não sair atropelando as coisas fora do tempo, né? Querendo resolver antes do tempo e apressado demais.
No empreendedorismo, essa citação bíblica aqui, ela vem nos alertar porque ela refere-se à sazonalidade e ciclos econômicos. Por isso que a gente precisa ter paciência, estudar o mercado para poder tomar decisões assertivas e no tempo certo. Um bom empresário sabe que existem tempos de expansão e tempos de retração. Nem tudo você vai estar naquela escalada apenas subindo. Precisa também se retrair no mundo dos negócios. Tentar forçar um crescimento acelerado em um tempo de crise pode quebrar o seu negócio. Em tempos de crise, meus irmãos, não é para a gente viver naquela penúria também, naquela dependência, naquela prisão. Ah, é porque é crise, é crise, é crise. Aproveita a crise e cria para você alavancar. Porém, no período da crise, vai com calma, para que você não quebre também o seu negócio. Crie e vá mantendo o seu negócio, pegando as inspirações, planejando, para que, ao passar o período de crise, você possa continuar nessa alavancagem. É preciso entender o time do mercado, o tempo certo de agir e o tempo certo de se retrair. Então, que nesse dia de hoje, o Senhor venha em nosso auxílio, em auxílio às nossas decisões, à nossa gestão de tempo, para que possamos verdadeiramente entender os ciclos de mercado e também ter o nosso controle da inteligência emocional. Vamos pegar as nossas armas de batalha para rezarmos juntos o texto do empreendedor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver
e forças para vencer. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Quero acolher nessa manhã também a nossa irmã Sônia Paulinho, que está assistindo, acompanhando conosco o texto do empreendedor ao vivo. Deus abençoe, Sônia. Seja bem-vinda. Deus abençoe você, seus projetos, seus negócios e toda a sua família. No segundo mistério, nós vamos rezar. Convido você a colocar diante de Deus, pedindo pela vida dos seus clientes, fornecedores, colaboradores. Coloca os teus líderes, gestores, sócios, que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, vamos pedir a graça para vencer as forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade. Ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação,
reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, teve uma queda aqui na conexão da internet. Continuando, Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, coloca diante de Deus, peça pela sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio.
faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Convido você a parar um pouquinho o que está fazendo. Você que começou a oração agora, você que acompanha a live quando está ao vivo, vamos fazer a oração. Apresenta diante do Senhor o teu negócio, a tua empresa, o teu empreendimento. Eu rezo pela Resgate Store, que é a loja oficial dos combatentes. Você comerciante, apresenta o teu comércio, laboratório, consultório, clínicas, lojas, apresenta todo o ramo de atividade comercial, profissional que Deus colocou em tuas mãos para a prosperidade. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti, e que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo esse ambiente, cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Finalizamos aqui o texto do empreendedor nessa 8ª de Páscoa. Feliz Páscoa para você. Que Deus venha em auxílio às maiores necessidades do nosso coração. E te peço, olha, não esquece de deixar o teu like, deixa teus comentários e compartilha esse texto para que outras pessoas possam também prosperar, avançar nos negócios, buscando em Deus. Voltamos. Que o Senhor derrame sobre nós a sua luz, a sua força, a sua graça, o seu amor, a sua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a você que esteve conosco, você que está rezando no momento em que é postado o vídeo da live. Tenham todos um ótimo dia. Não esquece, viu? Deixar teu like, comentários e compartilha. Tenham todos um ótimo dia de trabalho, de conquistas, de vitórias e de problemas, viu? Tá pensando que você tem vitórias e conquistas sem ter problemas? São os problemas que nos impulsionam a ir para a frente. A resolução deles, viu? Não é ficar preso, deu um problema e aqui eu paralisei. De forma alguma. Então, amanhã estaremos de volta às 6h30 da manhã. Não é a live, é gravada amanhã. Não é a live, é o vídeo da gravação. E estamos juntos na batalha até o céu. E vamos avançar, porque 2026 não retrocedemos, nós avançamos. Tchau, povo de Deus. Até amanhã, com a graça de Deus.